Fala, querido, a graça e a paz, tudo bem? Tudo pela fama. Vale tudo pela fama. Inclusive vender a sua própria alma e vender a alma dos seus. Quer que o mundo te conheça? Vai ter que se curvar diante de Satanás. Vai ter que comer os manjares malignos que Satanás vai preparar para você. Jesus recusou e eu também recuso. Mas estas pessoas, as quais você está vendo aqui, elas não recusaram. Venderam seus pais, seus avós, seus filhos, suas filhas, até amigos. Eles venderam. E veja, eles fizeram tudo isto em oculto, mas Deus está revelando. A palavra de Deus é fiel. Cá estamos, querido. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz o versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Queridos, tudo que eles fizeram em oculto, Satanás venceu eles em oculto e ofereceu para eles um prato maravilhoso de lentilhas. E eles, gananciosos que são, aceitaram. Veja, quando você olha para a cultura americana hoje, principalmente da música e do cinema, se você tem a cultura americana das escolas, das universidades, do cinema e da música, você tem uma cultura destruída. Literalmente a cultura americana hoje ela está destruída. Ela está curvada diante de Satanás. E quando você olha esses rappers, os bilionários, você fala, pô, mas esse cara, ele não tem tanta habilidade assim, ele não tem mais habilidade do que eu. Os dons dele e os talentos dele não estão acima dos meus, porque as letras das músicas, que eles chamam de músicas, e eles fazem, eu também poderia fazer. Os filmes que ele faz, que ele ganha milhões para interpretar, aquilo ali eu também faço. Gravar falas para fazer minisséries e filmes ou peça de teatros, eu também faço aquilo ali. É bem verdade que alguns trabalham com a aparência, né? Porque a aparência conta muito no mundo dos homens. Então, quando você olha a cultura do hip hop, é a cultura de periferia, queridão. É a baixa cultura, querido. É a cultura da violência. É a cultura do desrespeito às leis de Deus, do desrespeito à lei dos homens, do desrespeito a pai e mãe. É a cultura onde ensina os nossos jovens a mergulhar de cabeça, literalmente, na libertinagem. E aí, quando isso acontece, você vê claramente que eles começam a ficar translocados. Amy Winehouse, Britney Spears e muitos outros. O próprio filho do Will Smith, quando você olha para ele, Justin Bieber, quando você olha, você vê que não tem vida nos olhos deles. Por quê? Porque foram sacrificados, foram vendidos. Alguns, mas ele era adolescente. É necessário que você compreenda que a cultura americana não é a cultura brasileira, tá? Muitos deles aceitaram vender o seu próprio corpo para ter sucesso. A mãe do Usher vendeu o Usher para que ele tivesse sucesso hoje. Então são coisas que você fica muito assustado. E eles fizeram em oculto. O Kanye West vendeu a própria mãe. O Michael Jordan vendeu o próprio pai. O Dr. Dre vendeu o próprio filho e etc, 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 etc. Eles fizeram isso em oculto. Mas Deus está revelando o que eles fizeram em oculto segundo a sua própria palavra. Aqui em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 2, olha o que está escrito: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Pois tudo o que disseste no escuro será ouvido em plena luz,
e o que falaste sussurrando em casa será proclamado nos telhados. Aqui. Então, querido, o que nós aprendemos aqui? A fama deles é porque eles aceitaram se curvar diante de Satanás, o inimigo de Deus. Eles escolheram a escolha, eles se venderam. Eles estão comendo até hoje os pratos de lentilhas que Satanás preparou para eles. Eles são conhecidos no mundo inteiro não é porque são competentes ou têm uma habilidade acima da sua, uma capacidade cognitiva acima da sua, ou são mais bonitos e mais inteligentes que você. Não, negativo. Quando as pessoas perguntam para eles, você acredita em Deus? Ele, lógico, acredito. Se eu não acreditasse em Deus, eu não estaria aqui. Eu não seria a pessoa que eu sou. Eles verdadeiramente acreditam em Deus. Eles sabem que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas o Deus deles não é o Deus que eu represento, do qual eu sou ministro. O Deus deles é Satanás. Satanás é quem governa a vida deles. Aqui você vê manifesto claramente o livre-arbítrio. A ganância deles cegou eles. E eles irão pagar um preço muito alto. Porque deixar de fazer os rituais para agradecer e engrandecer o nome do pai deles, que é o diabo, eles não podem. Se ousarem, eles já sabem o que pode acontecer. E isso é bom que está sendo revelado para que as novas gerações venham a entender e não venham se ludibriar por causa da cultura desses malignos, esses hipócritas, esses fracassados, estes párias. São pessoas abjetas, são pessoas horríveis, são pessoas sem ética, sem moral, sem caráter. São pessoas que nós não deveríamos nem seguir, nem rede social, nem ouvir música, porque são pessoas fracassadas. E a própria história nos ensina, a história não lembra dos fracassados. Eis aí os fracassados ricos, eis aí os fracassados poderosos, eis aí os fracassados que são conhecidos no mundo inteiro, porque o pai deles, que é Satanás, elevou e engrandeceu o nome deles. Eu prefiro ser conhecido somente na minha rua. Se possível, se até a minha rua me rejeitar, não tem problema. Eu só preciso que o poderoso Senhor me conheça. Eu só tenho necessidade que o Todo-Poderoso tenha misericórdia da minha vida. Eu só tenho necessidade que o Todo-Poderoso segure nas minhas mãos e não permita que eu retroceda, que eu vacile. Em nome de Jesus, é só do que eu preciso. É só do que nós precisamos. Que Deus cuide de nós. Que Deus nos liberte da cultura maligna de Satanás. Que Deus nos liberte de nós mesmos. E que Deus nos dê força para que o nome dele seja glorificado neste plano através dos nossos hábitos e das nossas ações. Porque viver o reino de Deus é aqui. O processo se inicia aqui. Eu prefiro morrer pela verdade do que viver pela mentira. Que esse conteúdo possa edificar a tua vida, que esse conteúdo possa ser um divisor de águas para a tua vida. Não aceite essas celebridades, não aceite a cultura dessas celebridades, porque o que está sobre elas, queridão, é maligno. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Deus te abençoe. Tchau.